unidade 1, nós vamos trabalhar os fundamentos da gestão em educação física. O ponto principal dessa unidade é a parte de planejamento, que ela antecede todas as etapas da gestão escolar. O ponto principal nesse módulo também é nós entendermos que administrar ou gerir é um desempenho especializado de funções muito complexas. Portanto, a administração ela deve ser encarada de forma científica, baseando-se na capacidade adquirida de administrar, valendo-se de conhecimentos especializados e na aplicação sistemática de conhecimentos administrativos. Como é que nós vamos trabalhar essa administração na escola? Tá? Primeiro ponto é o que é o planejamento, decidir quais as melhores alternativas de ação e traçar os pontos principais a partir dos nossos objetivos e da realidade em que vivemos. Cabe ressaltar que a realidade que cada município vive, elas são diferentes, então nós temos que sempre levar para a realidade que nós estamos vivenciando. Tá? Algumas considerações acerca do planejamento. É um processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego dos meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar alguns objetivos. Então, para eu entender de planejamento, eu tenho que saber também quais são os recursos humanos e os recursos materiais que eu tenho disponíveis para determinar ou para realizar algum tipo de evento. Algumas características, nós temos as características do planejamento, elas são divididas em unidade. Nenhum planejamento pode tornar-se realmente eficaz se ele não tiver uma variedade de ideias. Esta unidade ela tem por finalidade fazer convergir todas as atividades para as conquistas dos objetivos propostos. Nós temos também a continuidade e a flexibilidade. A continuidade ela deve prever as diferentes etapas de trabalho e o que nós propomos realizar. E a flexibilidade, ela facilita possíveis ajustes, sem quebrar sua unidade e continuidade. Esses ajustes eles são importantes porque, quando nós vamos realizar um evento, primeiramente nós temos que planejar. E esse planejamento ele não fica totalmente preso. É por isso que nós temos que ter essa flexibilidade. Ainda temos que falar sobre a objetividade e a exequibilidade, que devemos nos basear nas condições reais e imediatas do local, tempo, recursos, interesses e necessidades dos nossos alunos. Olha o que nós falamos ainda há pouco, imediatas do local. Qual é a minha realidade? Qual é o tempo que eu tenho para realizar determinado evento? Quais são os recursos que eu tenho disponíveis? E os interesses e necessidades dos meus alunos. Tá bom? Então, nós temos que levar todos esses pontos para o planejamento. Clareza e precisão. O enunciado do planejamento deve ser feito do estilo claro, objetivo e concreto. O que eu quero dentro do meu planejamento? Nós temos também as técnicas de planejamento. Nós temos a sondagem e a prognose. Esses processos, nós temos elementos básicos do planejamento. São os processos que prevêem essas necessidades. Ainda temos que entender o processo de racionalização dos meios dos recursos humanos que vão ser utilizados no nosso planejamento. Recursos humanos e materiais. O processo de planejamento ele requer conhecimento e avaliação científica da situação original. Esse também é um ponto muito importante. Como é que eu vou realizar um determinado evento se o meu planejamento ele não está de acordo com a minha realidade encontrada? Tá? Eu tenho que ter a realidade de cada local que eu vou fazer esse planejamento. Diante dessa complexidade e da dimensão da tarefa administrativa, chega-se à conclusão de que para exercer funções tipicamente administrativas, lembrando que nós professores, nós vamos ter que levar toda essa nossa realidade para a escola, tá? Então, as pessoas devem adquirir alguns conhecimentos. Esses conhecimentos têm a ver com planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Tá bom? Então, eu trago aqui um pouquinho do que é o conceito de planejamento, as fases desse planejamento, o que é uma organização, um grupo, como é que ele pode estar organizado, tá? Quais são os fatores concretos e abstratos de uma organização, o princípio da organização administrativa, quais são esses princípios, como é que eu faço para organizar o meu tempo, o que eu considero que é urgente e o que eu considero que seja importante dentro do meu planejamento, existe essa diferença. Como é que é a estrutura organizacional deste planejamento,
Como é que eu vou fazer essa diferença? Como é que eu vou delegar responsabilidade? O que é responsabilidade? O que é autoridade? Trago aqui a definição. Qual a função, né, a competência de cada um deles? O que é direção? Né, que nós também temos que ter essa diferenciação. O que é direção? O que é instrução? O que é transmissão? Como é que eu posso fazer o meu controle e avaliação? O que está envolvido dentro do controle e avaliação de um planejamento? O que é liderança dentro do nosso meio? A liderança, principalmente, nós pensamos como conseguir melhores resultados de um grupo. Eu trago alguns questionamentos para vocês. Como usar autoridade, responsabilidade e delegação de poderes? Será que todo mundo que está no planejamento, eles vão poder mandar dentro de uma competição? Será que eu tenho alguém que responde, que é o que mais tem a responsabilidade? Então, essa liderança é para nós entendermos qual é o papel do líder, tá certo?